Vamos dar continuidade ao estudo do Guia de Estudos, Fundamentos da Fé. O tema estudado hoje vai ser o tema número 9. E esse estudo, ele falou muito ao meu coração, porque nessa imagem, né, que temos aí ao fundo, eu nunca tinha compreendido toda a profundidade desse encontro que Jesus tem com o centurião. E eu sempre lia esse relato bíblico de uma forma muito superficial. Mas quando nós entendemos o que é a fé de fato, e como Cristo realmente nos instrui através da sua palavra, o que é fé, então nós temos uma visão muito mais ampla, e nós podemos agarrar as promessas, né, que a palavra de Deus nos dá. Então, logo de imediato, para a primeira pergunta do nosso estudo de hoje, diz assim: o que significa ter fé em Cristo? E essa pergunta, ela precisa ser respondida à luz desse relato, porque ela vai nortear todo o nosso estudo, para que nós tenhamos a correta compreensão nas perguntas que se seguirão. E o relato bíblico está lá em Mateus capítulo 8, e diz assim: quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. A essa resposta de fé desse homem ir até Cristo, reconhecer que Cristo poderia curar o seu servo, Cristo responde: eu irei e o curarei. Mas a resposta do centurião a Cristo nos traz a correta compreensão do que é fé. E ele diz assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Então, o que é que nós podemos compreender acerca desse relato? Ele vai até Cristo, reconhece que Cristo, a autoridade de Cristo, como Filho de Deus, que pode curar o seu servo. E Cristo diz que vai até ele para curá-lo. Mas ele diz: não, dize somente uma palavra e o meu servo será curado. E Cristo diz, ele continua: pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo, que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Então, a essa resposta de fé do centurião, Cristo se maravilha, e ele diz que isso não somente é fé, mas grande fé. E por que Cristo considerou como fé? Quando vamos para o relato bíblico, a palavra de Deus nos diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O centurião entendeu, diferente do que o povo escolhido, né, a quem Cristo veio salvar, que Cristo diz, né, como vimos no relato, que ele não encontrou tão grande fé em Israel, e ele entendeu que na palavra de Deus há poder, e que se ele cresce somente se Cristo falasse a palavra, desse a ordem, então aquilo se realizaria. Então o centurião, ele creu na palavra de Deus, e creu que essa palavra operaria aquilo que foi dito. E lá em Isaías 55, verso 11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, um homem que não fazia parte do povo de Deus, não do Israel literal, né? Ele compreendeu que a palavra de Deus é criativa, ela é poderosa, ela sustenta, ela mantém, ela cria do nada. E é por isso que é tão importante a gente compreender o relato bíblico do Gênesis, do poder criativo que há na palavra de Deus, porque criação e redenção são operados no homem por meio da palavra. A palavra de Deus é quem cria em nós uma nova criatura. E a redenção, nós podemos evidenciar a redenção em nossa vida por meio da palavra que operará isso em nós.
Então, como diz aqui o texto do profeta Isaías, a palavra de Deus, ela não voltará para ele vazia. Por quê? Porque, segundo é dito lá em Hebreus, Deus não pode mentir. Então, tudo aquilo que Deus fala tem poder, a sua palavra é carregada de poder para cumprir aquilo que lhe apraz. Então, tendo isso em mente, a definição bíblica de fé em Hebreus 11:1 ganha mais um significado maior, quando diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, ou a certeza, né, em outras versões, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ele não precisava ver. Por isso que Cristo diz assim, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque a fé, ela precisa confiar. A fé confia no que a palavra de Deus diz. E crê que aquilo que Deus pronunciou vai se cumprir, mesmo que não tenha, digamos assim, evidências de que aquilo vai se cumprir. Mas se a palavra de Deus disse, aquilo se cumprirá. E é com base nessa compreensão que nós temos, de que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas, que nós podemos nos agarrar a essa esperança. E já fazendo o link para a segunda pergunta, nós temos outro relato bíblico que vai nos ajudar a compreender melhor. Na segunda pergunta diz assim: por que a fé é essencial para agradar a Deus? Ora, segundo Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Lá em Romanos, capítulo 14, verso 23, diz assim: pois tudo que não provém de fé é pecado. Então, tudo aquilo que o ser humano possa realizar, sejam obras consideradas boas, se elas não forem produzidas pela fé, Deus considera como pecado. Então, quando nós vemos o relato bíblico lá em Mateus capítulo 7, por exemplo, aquela classe de pessoas que vão até Cristo, exigir, né, a entrada no céu. Quando eles começam a dizer as obras que eles tinham feito, vemos ali que, à vista humana, nada daquilo é errado. São obras boas, né? Expulsamos demônios entre nós, fizemos muitos milagres. E Cristo diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós sabemos que iniquidade é pecado e pecado é transgressão da lei. Mas na nossa visão superficial, diante desse relato, a gente não consegue enxergar por que aquilo é pecado se são obras boas. Mas por que Cristo considera como pecado? Porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se o homem pode executar qualquer obra que seja boa à vista de outros homens, mas que não provenha da fé, Deus considera como pecado. É trapo imundo, é justiça própria. Então, lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Então, veja, existem as obras humanas, que são realizadas pela força humana, a capacidade humana, a justiça própria do homem, mas também existem as obras de Deus. E como é possível ao ser humano realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Então, unicamente por meio da fé em Cristo, destituídos do próprio eu, é que o ser humano pode realizar as obras de Deus. Na verdade, Cristo realizando no homem, né? A pergunta de número 3 nos diz assim: qual é o papel da fé na salvação? Então, vamos ver sobre o relato de Abraão, né? Justiça pela fé. Em Romanos 4, verso 5, diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, nesse verso, nós precisamos entender que a justiça, ela só virá para o ímpio. Porque aquele que é justo aos seus próprios olhos e não reconhece a sua condição ímpia, ele não pode receber a justiça de Deus. Então, quando vemos o relato de Abraão, né, o pai da fé, por que Abraão, é nos dito em Romanos que Abraão foi justificado? Porque ele era ímpio. E ele reconheceu a sua condição que era destituído da justiça de Deus.
Então, ao crer, ele recebeu a justiça de Cristo. Na promessa aqui que é dada a Abraão, vamos analisar um pouco aqui. Diz assim: aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então ele conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando vemos um relato bíblico aqui da condição física de Abraão e de Sara, no caso, Abrão e Sarai, eles não tinham condição alguma, humanamente falando, de gerar um filho. Eles eram mortos, digamos assim. E eles não tinham condições de trazer à vida uma criança. Mas Deus disse, e Abraão entendeu, assim como o centurião, de que a palavra de Deus ela é criativa e ela é poderosa. E poderia se cumprir aquilo que Deus prometeu. Então Deus disse: será assim a tua posteridade. E ele creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. No verso, lá em Romanos, capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Então, o que é que esse texto de Romanos nos traz como esperança? Abraão não atentou para o seu estado físico, de que ele não poderia, por si mesmo, gerar vida. Porém, ele creu na palavra de Deus e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então, naquele momento, Deus disse: você será pai de muitas nações. E ao ele crer na palavra de Deus, aquilo se cumpriria no tempo designado pelo Senhor na vida de Abraão. Então, trazendo para as nossas vidas, quando Deus nos declara justos, justificados por meio da fé, então, naquele momento, mesmo que nós não vejamos isso em nós mesmos, nós precisamos crer na palavra, como foi dito no verso anterior que nós lemos, que Deus que justifica o ímpio. Então, mesmo que nós não vejamos isso em nossa vida, nós precisamos crer que a palavra de Deus ela é poderosa e ela é criativa. E ela pode nos dar um novo coração. E a justiça de Cristo, ao crermos, é imputada a nós, pela fé. Então, vejam esse verso aqui, que diz assim: e não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Então, o que é que a única coisa que pode restringir o poder de Deus e atuar nas nossas vidas? É se nós enfraquecermos e não formos fortes na fé, não tivermos fé. E a palavra de Deus nos diz que Deus repartiu, né, uma porção de fé para todos. E nós precisamos exercitar essa fé que o Senhor nos concedeu. Por meio de quê? Da palavra. Então, se nós crermos que a palavra de Deus, que é poderosa, que é criativa, que sustenta, que mantém, então podemos reclamar, reivindicar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, quando vemos lá no relato do Gênesis, quando Deus disse que as árvores seriam frutíferas, Deus falou isso há milênios, mas até hoje nós desfrutamos das bênçãos. E Deus só precisou falar uma única vez. E a palavra que cria é a palavra que mantém. E até hoje nós somos sustentados pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, assim como a palavra de Deus, ela é poderosa e ela nos dá o alimento físico, assim também ela pode nos alimentar e nos dar sustentação espiritual. Se tão somente nós crermos e dependermos da palavra. Assim como vimos o relato do centurião, que creu na palavra de Cristo e dependeu daquela palavra, assim também como Abraão, que creu que seria pai de muitas nações, mesmo em seu estado, como diz o relato bíblico, o corpo praticamente morto. Em Gálatas 3:9, nós temos a promessa que diz assim: de modo que aqueles que são da fé
são abençoados como o fiel Abraão. Então, o mesmo Deus que produziu em Abraão vida, pode produzir também vida espiritual em cada um de nós. Pois assim como ele, se formos, mantivermos a fé em Cristo, aqueles que são da fé são abençoados como o fiel Abraão. A pergunta de número 4 diz assim: como a fé transforma nosso relacionamento com Deus? E o verso bíblico de João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós tão somente confiarmos na palavra de Deus, nos mantivermos unidos em Cristo, e só por meio dele, então nós entenderemos, primeiro renunciando ao nosso eu, porque no final dos versos nos diz, né, que sem ele nada nós podemos fazer. Então, se nós mantivermos essa confiança por meio da palavra em Cristo, então estaremos unidos a ele e andaremos em novidade de vida. Então, é fundamental que ao estudarmos a palavra, nós tenhamos em mente de que as promessas de Deus são para cada um de nós, e que essa palavra é o que vai nos sustentar e nos manter. E aí sim, poderemos estar unidos à videira e ter vida espiritual. Lá em João, capítulo 6, quando Cristo está ali, os fariseus vão até Cristo para argumentar contra ele, e Cristo diz assim: a minha palavra não encontra lugar em vós. Então, por que aqueles homens, eles permaneciam em rebelião contra Deus? Porque a palavra de Deus não achava lugar neles, por meio da rejeição. Então, se nós estivermos unidos a Cristo, por meio da sua palavra, essa palavra é poderosa e poderá produzir o fruto em nossa vida. Em Jeremias 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas, que tu não conheces. Então, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, nós podemos ser fortalecidos no Senhor, e poderemos desfrutar do poder dele em nossa vida. Então, por que muitas vezes nós caímos em perplexidades, nós ficamos ansiosos? Porque nós não temos desfrutado das bênçãos do Senhor, por não mantermos relacionamento com Ele, por meio da palavra, por meio da oração. Então, o poder de Deus, Deus não é menos poderoso do que no passado. Pelo contrário. Mas só que a questão é que nós não desfrutamos do poder que nós vemos na vida desses homens que nós vimos aqui, porque em nós não existe muitas vezes a fé para que Deus possa atuar em nossa vida. E a pergunta de número 5 diz assim: o que significa confessar a Cristo com a boca e crer no coração? E essa pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas creem que confessar a Cristo é algo superficial e apenas por meio de palavras. Como, por exemplo, em resposta a uma oração que é feita em uma pregação, como costumamos chamar, né, de apelo. Então, que aquilo é o suficiente para confessar a Cristo, e apenas aquele ato ali, naquele momento, ele garante a salvação. Mas o que de fato é confessar a Cristo com a boca e crer no coração? Lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, não é uma mera confissão, mas também envolve fé. Creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então, se for uma mera confissão, por meio de palavras, mas a nossa vida não tiver, de fato, a justiça, o poder de Deus atuando em nós, então é uma falsa confissão. E aí, é unicamente uma fé equiparada à dos demônios. Por quê? Porque quando Cristo, no relato bíblico, quando Cristo vai expulsar aqueles demônios, e eles dizem assim: por que nos atormentas antes da hora, filho do Deus Altíssimo?
Então, naquele ato ali, nós vemos que aqueles demônios reconhecem o senhorio de Cristo, o seu poder, mas eles não estão dispostos a se submeter a ele e nem têm fé nele. Uma vez eu estava refletindo sobre como Satanás, ele não se deixa vencer e ele não se rende, né, diante de Deus. E eu estava refletindo sobre a questão da destruição, quando nós estudamos lá em Apocalipse 20. E assim, eu ficava pensando, trazer essa reflexão aqui, eu ficava pensando assim, como é que quando a cidade santa descer, a Nova Jerusalém, Satanás ainda intentará, junto com os ímpios, para destruir a cidade santa. Se ele, na história do grande conflito que nós vemos, ele vê que sempre a palavra de Deus se cumpre, ele vê que tudo aquilo que Deus determina, por meio da sua palavra, por meio das profecias, se cumpre fielmente. E ele conhece a Bíblia como ninguém. E ele sabe que lá está relatado que ele vai ser destruído com um sopro da boca do Senhor. E como é que mesmo assim, ele não se dá por vencido e ele vai tentar atacar a cidade santa, se ele sabe que ele não vai conseguir? E isso ficava na minha mente, né? E eu fiquei pensando assim, até que Deus trouxe ao meu coração, dizendo assim, tudo isso que ele faz é porque ele não crê que a palavra de Deus vai se cumprir. Então, por isso que ele é relutante. Mesmo que esteja lá registrado na palavra de Deus, ele sempre vai de contra, porque ele sempre acha que ele vai poder vencer, senão, do contrário, ele não faria. Então, isso me trouxe uma reflexão para a minha vida, de que forma? Será que eu estou tendo essa mesma relutância e que essa minha crença é uma crença superficial na palavra de Deus? Porque a crença, como o Tiago diz, né, que os demônios creem e tremem, mas ele não tem a verdadeira fé. Então, por que Satanás ele é sempre relutante e ele sempre vai fazer guerra contra Deus? Porque ele não tem fé. E por ele não ter fé na palavra de Deus que ela vai se cumprir, ele não acredita que aquilo de fato vai acontecer. Então, isso dá ímpeto para ele lutar e guerrear contra Deus. Então, a gente precisa refletir se de fato a gente tem uma fé em Cristo e a fé de Jesus, ou se na nossa vida está sendo manifesta a fé dos demônios, uma mera crença superficial na palavra. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Amém. Deus seja louvado. Como a fé em Cristo nos dá certeza de salvação. E precisamos entender o que é salvação, né? Lá em Mateus capítulo 1, verso 21, nos diz que Cristo veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a palavra de Deus nos diz, estas coisas escrevi a vós, que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Esse verso, ele é bem interessante, porque diz assim, para que creiais no nome do Filho de Deus. E quando vemos o relato bíblico, Cristo se apresenta de várias formas na Bíblia, né? Traz o nome dele, vários significados. E aí nós podemos nos agarrar às promessas. Primeiro, ele é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Não é um Deus distante, mas é um Deus que está conosco. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 9, verso 5, diz que ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, todos os atributos de Cristo, nós precisamos entender que crer em Cristo é receber todos esses atributos dele. Entender que ele é o Deus, ele é o maravilhoso conselheiro. Então, é aquele a quem podemos nos reportar para tomar conselhos. Ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus conosco. Por isso que o apóstolo nos diz, para que creais em o nome do Filho de Deus. Então, precisamos entender que esse nome traz todas essas características que nos ajudam a entender o caráter de Cristo. No verso, em João 6,47, diz assim, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, esse verso Cristo nos diz e nos dá uma certeza
Não é aqui ele não diz assim, você pode ter a vida eterna. Não, ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. É uma promessa e é uma certeza que ele nos dá. A pergunta de número 7 nos dito, qual é o fruto da fé verdadeira em nossa vida? Então, aquela reflexão que fizemos há pouco. Como é que eu posso identificar se a fé que eu possuo é uma fé verdadeira, é a fé de Jesus, né? Ou se é uma fé, como a fé, por exemplo, dos demônios, é uma simples, digamos assim, é uma simples crença superficial, não que a palavra de Deus diz. E o fruto é quem vai nos demonstrar se a nossa fé ela é verdadeira. Lá em Gálatas 5:6 diz assim, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Então, já temos uma evidência, uma característica do amor. E Cristo nos diz assim, que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aquele que possui a fé de Jesus, essa fé, ela opera pelo amor. É uma evidência em sua vida, o amor de Deus. O amor a Deus e aos semelhantes. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, quando ele foi chamado, né, sair da sua terra e da sua parentela, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Então, a obediência, a verdadeira fé, ela produz obediência. Então, quando Deus nos traz uma verdade para a nossa vida, então, mesmo que aqui, naquele momento, nós não entendamos e nós não vejamos o porquê dele nos pedir, mas nós devemos obedecer ao chamado de Deus, assim como Abraão fez. Por quê? Porque isso é uma evidência da fé e da confiança nele. Se nós confiarmos tão somente nele e em sua palavra, nós seremos obedientes a ela. Por quê? Porque nós entenderemos que essa palavra que é dita, como nós já vimos, que ela é poderosa, que ela é criativa, e que ela é mantenedora, nós não temeremos. E assim será uma resposta de fé, por entender que a palavra de Deus vai se cumprir em nós. E aqui na pergunta de número 8, diz assim, como a fé nos fortalece para enfrentar desafios e provações? Então, de novo, trazendo o relato de Abraão. O relato de Abraão é nos dito, pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu primogênito, o seu unigênito, perdão. Dele foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, Deus vai até Abraão e firma com ele uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. E como nós já vimos, nele não havia evidência alguma, humanamente falando, de que ele poderia, ele e Sara, ter um filho. Mas ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, Deus vai até Abraão e o prova, dizendo que ele deveria oferecer Isaque em sacrifício. E essa prova de Abraão foi muito maior. Por quê? Porque agora ele pega a palavra de Deus e diz, não vai ser por Ismael, mas vai ser por meio de Isaque que eu vou fazer de você uma grande nação. Então, é a palavra de Deus de forma contra a palavra de Deus, digamos assim. E, nesse momento, ele precisa exercer fé na promessa. E é como se nós pegássemos dois versos bíblicos que têm uma aparente contradição e nós ficássemos confusos. Então, naquele momento, ele não vai razoar com Deus para que Deus explique para ele. Não. Como é que vai se harmonizar? O Senhor disse que faria de mim uma grande nação por meio de Isaac. E agora Isaac vai ser morto. Mas quando ele disse, farei de você uma grande nação por meio de Isaac, ele creu. E agora, quando Deus disse que ele deveria oferecer Isaac em sacrifício, ele também aceitou. E o que foi que levou a Abraão a crer?
Aqui é nos dito assim: considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então, também figuradamente, ele o recebeu. Então, nesse momento, Abraão, ele creu que assim como Deus, por meio da sua palavra, que é poderosa, que é criativa e que mantém, e se essa palavra se cumpre, ele entendeu que naquele momento, quando Deus pede a ele, Isaac, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Por quê? Porque se Deus havia prometido que a sua descendência seria por meio de Isaac, então Isaac deveria ressuscitar. E nós vemos isso aqui no verso, que foi assim que Abraão entendeu, quando ele diz assim: e Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Então ele creu que ele ia com Isaac e que ele voltaria com Isaac. Por quê? Porque ele seria ressuscitado. Mas eu queria chamar a atenção para outra parte aqui desse verso, quando diz assim: Abraão, quando foi provado. Então vejam só, eu não sou mãe e eu não tenho como mensurar a angústia no coração de Abraão de estar ali na iminência de perder um filho. Mas eu consigo, um pálido vislumbre, entender. E naquele momento em que ele estava sendo provado a entregar seu único filho, não, o filho da promessa, né, ali para ser sacrificado, o que foi que manteve esse homem? O que foi que fez com que ele não se desesperasse? Que ele não renunciasse àquilo que Deus havia dito? A fé. E a mesma coisa nós podemos trazer essa lição para a nossa vida hoje, porque todos nós passamos por lutas, somos provados, passamos por várias provações. E o que é que nos sustenta, se não for a nossa fé? A palavra de Deus nos diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação. E o que é que vai fazer com que o povo de Deus não desfaleça? É a fé em Cristo, a fé de Jesus. Então, nesse momento, quando Abraão estava sendo provado, tinha sua fé provada, o relato bíblico nos diz assim: agora sei que temes a Deus. E nós sabemos que, quando Cristo diz isso, Cristo já conhecia o coração de Abraão, né? Ele já sabia que ele cria, que ele ia até o fim. Mas por que ele diz assim: agora sei que temes a Deus? Cristo, ele sabia. E a inspiração nos diz que, naquele momento em que Abraão está ali com o punhal erguido para sacrificar seu filho, aquela cena estava sendo vista por todo o universo. E todo o universo estava testemunhando da fé daquele homem. E assim como Abraão, a palavra também nos diz que nós somos espetáculos aos homens e aos anjos. Então, quando nos sobrevêm as provas, como é que o universo contempla? Como é que nós temos reagido? Porque muitas vezes nós nos comportamos como advogados da verdade, mas nós esquecemos que nós somos testemunhas de defesa ou de acusação do Senhor perante o universo. E muitas vezes a gente só reclama, né, daquilo que nos sobrevém, como lutas, como perplexidades. E a gente não entende que, assim como nós até hoje somos abençoados pelo relato de Abraão, aquela prova de fé daquele homem, a inspiração que nos traz, nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente nem conhece muitas vezes, mas nossa vida está sendo uma evidência do poder de Deus. E se quando nós somos provados, nós desfalecemos por não termos fé, pela nossa incredulidade, a, a nossa influência para salvar vidas, ela na verdade, ela está sendo o quê? Como é nos dito, como tem uma frase que diz que nós somos muitas vezes a única Bíblia que as pessoas terão a oportunidade de ler. Então, assim como Abraão foi provado, e milênios depois, estamos sendo abençoados pelo relato bíblico de como ele confiou no Senhor, assim também, quando nós somos provados, nós somos um testemunho aos homens e anjos daquilo que Deus pode operar na vida do ser humano. Então, a nossa resposta não deve ser de incredulidade, mas de fé e confiança. Porque se tão somente tivermos fé, não seremos ansiosos, não andaremos ansiosos por coisa alguma, como Cristo nos diz.
mas teremos uma plena certeza de que a palavra de Deus, ao tempo designado, ela vai se cumprir na nossa vida. E seremos fortalecidos em meio às lutas, às dificuldades, às provações, assim como foi com Abraão. No Salmo 34, verso 4, diz assim: Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Então, que isso possa ser, nós possamos ter essa promessa em nossa vida, né? Possamos buscar ao Senhor, porque ele nos ouvirá. Como a palavra de Deus diz, é impossível que Deus minta. Ele estará ali disposto a nos ouvir, e não somente nos ouvir, mas nos livrar de todos os nossos medos, de todas as nossas perplexidades, não é isso? A pergunta de número 9 diz assim: qual é a relação entre fé e arrependimento? Em Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Em Romanos capítulo 2, verso 4, diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, a bondade do Senhor, nós não conseguimos nem nos arrepender por nós mesmos, mas a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Por meio de quê? A fé, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o nosso coração de pedra, ele é quebrantado, e recebemos o coração de carne. E nesse momento, nós começamos a compreender que nós somos pecadores, que nós somos ímpios, em que nós necessitamos da graça de Cristo, a graça transformadora de Cristo. E essa bondade de Deus, por meio da palavra, operando no nosso coração, que vai nos conduzir ao arrependimento. E a pergunta de número 10 diz assim: como podemos crescer na fé em Cristo? Assim, então, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, unicamente por meio da palavra de Deus, é que nós podemos ter comunhão com Cristo e ele se fazer presente em nós, por meio da fé. Cristo diz assim, em João capítulo 5, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, quando vamos também para o relato de Apocalipse 19, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, sempre que um profeta, canônico ou não canônico, fala inspirado por Deus, é o próprio Jesus a falar conosco. É o próprio Jesus a querer se relacionar conosco por meio da sua palavra. E voltando o mesmo entendimento. A palavra de Deus, que é poderosa, que é criativa e que é mantenedora, operará em nós a fé. Então, como é que a gente pode exercitar a fé? Se a fé foi dada a todo ser humano, é um dom de Deus, mas ela precisa ser cultivada, ela precisa ser desenvolvida. E perdão, como é que a gente pode desenvolver a fé, cultivar a fé? Por meio da palavra, unicamente por meio da palavra. Somente a palavra de Deus, ao mantermos comunhão com Deus por meio da sua palavra, é que essa palavra que é poderosa, que é criativa, que é mantenedora, ela operará em nós. E aí sim, nós podemos desenvolver a fé. E fé em quê? Na palavra. Ao lermos as escrituras, nós precisamos ter em mente de que é Deus falando conosco. E tomarmos aquelas palavras como as palavras de Deus direcionadas a nós. E crermos que aquilo que Deus falou, ela vai se cumprir em nossa vida. Então, só por meio desse exercício, desse cultivo da fé, é que nós podemos entender, é que nós podemos ter fé e desenvolver a nossa fé. E Pedro, em 2 Pedro 3,18 diz assim: porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Então, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é por meio de quê? Da palavra. Como mencionamos anteriormente, que são as escrituras que testificam de Cristo.
Então, é impossível conhecer a Cristo sem ser por meio da sua palavra. E nós precisamos ter isso em mente, porque vivemos dias muito solenes, em que as pessoas buscam muito experiências sensoriais. E elas acreditam que aquilo é manifestação do poder de Deus. Mas precisamos entender que o verdadeiro conhecimento do Senhor, de Cristo, é por meio da sua palavra. E ter fé nessa palavra, naquilo que ela diz. Antes do convite, eu não coloquei aqui no estudo, mas eu gostaria de convidar vocês a abrirmos em Marcos, capítulo 9. Esse é um relato bíblico que nos traz um ensinamento também acerca da condição. Quando eu me deparei com esse relato bíblico do centurião, e depois com esse relato aqui de Marcos, capítulo 9, eu entendi a minha real condição diante de Deus. E aquilo que mencionamos anteriormente, né, sobre a falsa fé e a verdadeira fé. Então, aqui no capítulo 9 de Marcos, no verso. A partir do verso 17. A partir do verso 17, que é aqui o relato de um pai que vai até Cristo, primeiro aos discípulos, né? E os discípulos não conseguem expulsar o espírito ali que estava sobre o filho dele. E aí ele vai até Cristo e diz assim, ó, verso 17. E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxeste-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. Mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele. E vendo, o espírito imediatamente o convulsionou. E ele caiu no chão. E revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse, desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, parando aqui um momento, vejamos o contraste entre este homem que vai até Cristo e o centurião, que nós lemos no início. O centurião, quando Cristo disse que iria até a casa dele para curar, né, o servo, iria até o servo, melhor dizendo, para curar. Ele disse, não, dize somente a palavra, e o meu servo será curado. Neste caso aqui, este homem vai até Jesus e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa. E no Desejar de Todas as Nações, quando vamos ler sobre esse relato, diz assim, que esse homem, quando Jesus se apresenta a ele, né, chega até o local, ele começa a analisar Jesus. E ele começa a nutrir incredulidade no coração dele. Se de fato Cristo tinha poder para libertar o filho dele. Aí Jesus responde assim. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, Cristo coloca a condição. Ele diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, ele duvida que Cristo tem o poder, de fato, para libertar o filho dele. Aí Cristo diz assim, se tu podes crer, todas as coisas, ou tudo é possível ao que crê. Então, como mencionamos anteriormente, muitas vezes muitas vezes não, sempre, o que limita o poder de Deus na nossa vida é a nossa incredulidade. E no verso 24, diante dessa resposta de Cristo, aquele homem, ele entende a sua real condição. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Ou em outras versões, ajuda na minha falta de fé. Então, quando eu vi esse relato, já com essa lente, né, de que a palavra de Deus ela é criativa, de que ela é poderosa, de que ela por si só, ela realiza aquilo que ela diz. E eu vi minha condição,
eu me vi na condição desse homem. Por quê? Porque eu creio, mas muitas vezes sou incrédulo. Então, nós devemos ir ao Senhor, se estivermos nessa condição, assim como esse homem, de muitas vezes ter uma fé superficial em Deus. Então, devemos ir a Deus, rogar a Deus, como esse homem, de que nós muitas vezes cremos no relato bíblico, cremos que Deus é poderoso, cremos que Ele pode salvar, mas temos fraquejado na fé. Então, esse deve ser o clamor do nosso coração. Sempre que nos vermos nessa condição, duvidando do Senhor, duvidando das suas promessas, duvidando daquilo que Ele disse que cumpriria em nossa vida, reconhecer a nossa incredulidade. E assim, nós sermos habilitados pelo Senhor. Então, esse homem, quando ele clamou ao Senhor, reconheceu a sua condição de incredulidade diante de Deus. Nos versos 25, o Cristo diz assim: quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas a ele, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não mais, e não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando-se com violência, saiu dele. E ele estava como um homem morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Então, aqui, quando nós vemos o comentário também no Desejado, nos diz que o que traria a libertação para a vida daquele jovem era a fé do pai dele. Era necessário que a fé do pai dele se unisse ao poder de Cristo, confiasse, melhor dizendo, no poder de Cristo. E aquele jovem seria liberto. Então, nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Se nós não vermos isso em nós hoje, nós precisamos confiar que a palavra de Deus ela é poderosa. E que ela chama à existência as coisas que não existem. E que ela pode produzir em nós a fé de Jesus. Quando nós vemos lá em Apocalipse que diz assim: estes os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a palavra de Deus, que ela é poderosa, que ela é criativa, Deus terá um povo sobre esta terra que terá a fé de Jesus. Não pelas suas próprias forças, não pelas suas próprias obras, mas por uma dependência irrestrita, uma confiança irrestrita na palavra de Deus. E se a palavra de Deus prometeu, ela é poderosa para cumprir. Então, o convite que eu faço para você nessa tarde é aquele que tem no Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, por meio da sua palavra, ao meditarmos nele, ao nos alimentarmos diariamente de Cristo. Cristo diz assim, que nós precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue, ou seja, nos alimentarmos dele por meio da palavra. E ao nos alimentarmos do Senhor todos os dias, nossa fé será fortalecida. Nós creremos em suas promessas. E nós podemos entregar a nossa vida de maneira sem reservas ao Senhor, confiando no nosso caminho a Ele, confiando nele, e o mais Ele fará. Nós finalizamos hoje o estudo de número 9, o tema 9. E se você quiser continuar estudando, ter acesso a esses estudos bíblicos que nós temos estudado aqui todos os sábados, quiser ter acesso, aqui você tem o número de que você pode entrar em contato para adquirir de forma gratuita, apenas pelo o custo do envio. Você pode adquirir esses estudos e que você seja abençoado por ele, assim como todos nós aqui temos sido também. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu santo nome. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas promessas que o Senhor nos dá em sua palavra, que nos fortalece. Senhor, que nós possamos, assim como aquele homem, se essa for a nossa condição, que nós cremos em Ti, mas que não temos, mas que nos perdoe, Senhor, muitas vezes pela nossa incredulidade, mas que nos colocamos aqui, diante do Senhor, reconhecendo nossa pequenez e reconhecendo que o Senhor pode operar tudo em nós por meio da sua palavra, que podemos nos render, que nós possamos confiar inteiramente em Ti, nos méritos de Cristo para a nossa vida.
É o que nós te rogamos, Senhor, e já te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, também por este maravilhoso sábado que o Senhor nos concedeu. E essa semana que agora em breve se inicia, que para nós é desconhecida, mas que tu já a conhece. E que o Senhor possa, Senhor, nos sustentar por meio da sua palavra. E que possamos ter, cada um aqui que está reunido, sermos vitoriosos nessa semana. Tudo isso eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.